Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Fique em pé só mais um pouquinho, vamos orar mais uma vez. Quantos estavam aqui a semana passada? Quem não estava aqui a semana passada? Uau! Quem não sabe onde estava? Tem gente que levantou, estou brincando. Amém. Nós estamos falando sobre o livro de João. Queria que você desse a mão para alguém que está ao seu lado. Eu creio e quero e oro para que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Te louvamos porque na tua presença há abundante alegria. Oramos, Pai, porque a unção ela é capaz de quebrar todo jugo, remover todo fardo, encorajar, fortalecer, abençoar. Senhor Deus, no nome de Jesus nós oramos para que o Senhor nos dê agora, toca a nossa mente, toca o nosso coração, nos dá disposição para ouvir. Nós repreendemos todo e qualquer tipo de dispersão, de distração. Pai, nós queremos estar conectados com aquilo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar, nessa noite. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha pensar através da minha mente, usar as minhas cordas vocais, para comunicar a Tua palavra de uma forma eficaz. E desde já nós declaramos o jugo sendo quebrado, o fardo despedaçado por causa da Tua unção. Quem pode dar glória a Deus por isso? Dê um aplauso ao Senhor, amém? Ele é digno. Glórias a Deus. Amém. Tome seu lugar. Deixa eu só dar um recap. Semana passada nós estávamos falando João, começamos lá em João 20. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, João 20, verso 30 e 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem aqui também na frente, ok? Glórias a Deus. Como eu falei, um dos livros que mais me encanta, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono. Porque você vê no livro de João, ele é totalmente diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando você vê João, ele escreve mais já um pouco mais tarde na sua vida, bem mais tarde do que aconteceu, provavelmente 60 anos para frente. Mas você vê a forma que ele conduz, a forma que ele coloca, as coisas que ele coloca, os versículos, os encontros que Jesus teve durante todo o livro de João, é sensacional. E quando você vê em João 20, versículos 20, João 20, 30 e 31, você vê ali o propósito do livro, que é: Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para duas coisas, está aí. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Quantos aqui creem, digam amém? Creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Então, em primeiro lugar, para que creiais que Jesus é o Cristo, em inglês, the anointed one, aquele que é ungido, o Filho de Deus vivo. Creiais que Ele é Filho de Deus vivo. Em segundo, que crendo no seu nome, você vai ter uma vida abundante. Quem pode dizer amém por isso? Nesse livro você vê que são 7 os sinais que Ele coloca. Ele não chama de milagre, Ele não chama de cura, mas Ele chama de sinais. Eu falei um pouco sobre sinais semana passada, porque o sinal, quando você vê, ele aponta para alguma coisa, existe uma mensagem naquele sinal, e os sinais que ele aponta são sinais que revelam the deity of God, a deidade de Jesus, e ao mesmo tempo, quando você crê nisso, você vai ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Então, 7 sinais, rapidamente. Primeiro, ele transforma água em vinho, falamos disso semana passada. Segundo, a cura de um oficial do rei. Terceiro, o paralítico de Betesda, que para mim é uma das curas mais impressionantes, porque você não vê em nenhum momento esse homem. A gente sempre fala que, né, você tem que ser, para você ser curado, você tem que crer. Quem já ouviu isso? Eu não sei se esse homem exatamente cria. Talvez eu fale sobre ele na semana que vem. Mas é muito interessante essa cura do paralítico de Betesda, porque ele está no tanque. O tanque significa misericórdia. E você vê que ele arruma desculpas quando Jesus pergunta se ele queria ser curado. Mas eu não vou falar sobre ele hoje. O paralítico de Betesda. Número 4, a multiplicação de pães. Número 5, logo em sequência, Jesus anda por sobre o mar. Número 6, a cura de um cego de nascença. Número 7, a ressurreição de Lázaro.
Nesse livro também você vê Jesus falando 7 declarações onde ele diz the I am, eu sou. Então a primeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando nós falamos sobre o vinho no casamento, eu vou dar uma recapitulada porque tem muitas pessoas que não estavam aqui a semana passada. Mas você vê que a mãe de Jesus estava ali. E quando ela vai falar com Jesus, ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? E dá uma impressão até que ele foi brusco com ela. Mas a mesma expressão é usada quando ele estava na cruz. E ele olha para ela e fala: mulher, aí está o seu filho. Apontando para João. João, aí está a sua mãe. Take care of her, cuide dela. Então você vê que era assim, era algo bem carinhoso até. Embaixo dessa cultura, quando ele chega, ele fala para ela: mulher. Porque a partir do momento que ele começa os milagres, o seu ministério começa, e nós sabemos que o destino era a cruz. Mas naquele milagre específico, eu particularmente acredito que havia uma conexão entre Maria, o casamento. Eu até particularmente acho que ela ajudava a planejar o casamento, o wedding planner. Eu acredito que ela estava ajudando no casamento. Havia falta de vinho. Nós falamos a semana passada, se o noivo não se programasse, faltasse qualquer coisa no casamento, ele ia ser marcado já naquela fase da vida dele como alguém que não sabia se programar. Era muito sério. Não só isso, eles poderiam processar o noivo por não ter vinho suficiente. O que eu penso? Porque foi algo que Maria abriu mão quando ela diz para o anjo: cumpra-se em mim, eu sou tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quem consegue enxergar isso? A conexão era como se fosse uma cura interior para ela. Voltar 30 anos antes. Ela que ia se casar com José, ela se casou com José, mas ela teve que colocar tantas coisas on hold, ela teve que abrir mão de tantas coisas para poder gerar Jesus. E muitas vezes nós queremos gerar a promessa, mas do jeito que a gente quer. Então a ênfase da semana passada foi bem em cima disso. Quando ela olha para os serventes, ela fala só isso. Ela fala assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Quem pode dizer amém por isso? Quantos aqui creem que o Senhor ele é capaz de suprir a sua necessidade? Mas você percebe, ela coloca só isso. Ela fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Não questiona, não pergunta. Pode parecer loucura, mas o que ele falar, faça, porque a provisão vai vir. E quando a provisão vem, ela é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E nós sabemos que das talhas que eles usavam para purificação, eram aproximadamente entre 600 e 720 litros. O suficiente para 2.500 pessoas beberem. 2.500 pessoas. Eu não acredito que o casamento era tão grande assim, mas mostra como que o Senhor quer suprir necessidades. Ele quer suprir mais do que você necessita. Quem pode dizer amém por isso? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse que é um dos milagres, ou 2 dos milagres. Abra sua Bíblia comigo em João 6. Mas depois nós vamos para Mateus, onde Mateus também registra isso. Porque em João 6 fala: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava, e na cura dos enfermos. Agora, quando você vai para Mateus, você percebe que eles seguiam não só por causa dos sinais, mas eles seguiam porque João Batista havia acabado de ser decapitado. O povo fica perdido. O povo fica como ovelhas que não tinham pastor. O povo não sabia o que fazer. O povo ficou confuso. João Batista mesmo ficou confuso quando ele estava na prisão, porque ele manda até os discípulos dele perguntarem para Jesus: Jesus, o Senhor é aquele que havia de vir? E quantas vezes, irmãos, nós às vezes passamos por situações como essa, onde o Senhor permite algo, uma prova, uma enfermidade, algo que você está aprisionado, e vem aquele questionamento: será que o Senhor vai deixar eu passar por essa prova desse jeito? Era o que João estava querendo dizer. Como que pode o Senhor, se Ele é Jesus, permitir que eu passe por essa prova? E Jesus fala assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa do meu nome. Quem pode dizer amém por isso?
Ele levanta João depois disso, mas ele coloca ali: se é esse o caminho que eu escolhi para você trilhar, se você colocou, como eu falei semana passada, eu sou teu servo, diáconos, ou eu sou tua serva, douleia, significa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça a tua vontade, cumpra o teu querer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos aqui já fizeram essa oração? Senhor, faz a tua vontade. Então quando você, vamos lá para Mateus, para nós chegarmos agora, essa dinâmica. Mateus 14, no verso 11, 12 fala então chegaram seus discípulos, levaram o corpo, o sepultaram, depois foram anunciá-los a Jesus. Jesus ouvindo isto, lembra lá de João, guarde bem aquilo, eles apareceram por causa dos sinais miraculosos. Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Diga isso comigo, lugar deserto. Quantos aqui já ouviram aquela expressão, quando você pergunta para alguém, você fala para a pessoa: e aí, como é que você está? A pessoa fala: passando no deserto, pastor. Quem já ouviu isso? Irmãos, deserto, quando você entende e você lê tudo o que aconteceu no deserto, deserto é lugar de provisão, deserto é lugar de coisa sobrenatural acontecer, deserto é lugar que a nuvem vai te proteger de dia, deserto é lugar onde a coluna de fogo vai te proteger à noite, deserto é lugar onde a rocha, a água, você vai bater na rocha e vai sair água, deserto é lugar onde a provisão do Senhor vai se manifestar, deserto é lugar onde as codornizes vão aparecer, deserto é lugar onde o seu coração vai ser provado, deserto é lugar que o Senhor vai tirar o Egito que ainda veio com você, você saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de você. Deserto pode ser um lugar onde a sua vida começa a ser completamente transformada pelo poder de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso nessa noite? Então ele diz assim: Jesus ouvindo isso sobre João Batista, ele se retira dali e vai para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Diga isso comigo, viu uma grande multidão. Agora fala, possuído de grande compaixão. Quantos aqui conseguem enxergar uma grande multidão? Grande. Uma multidão sendo salva. Pessoas vindo do norte, sul, leste, oeste para adorar o Senhor nesse lugar. Você percebe, o que me encanta, irmãos, quando eu vejo isso, é que Jesus, ele tinha uma necessidade. Ele se retira para ficar à parte, ele não se retirou para ministrar, mas você vê que Jesus, ele coloca a necessidade do próximo antes da necessidade dele. E na maioria das vezes isso é difícil, porque a gente fica pensando: Senhor, eu estou precisando de um milagre, mas existem pessoas que precisam mais ainda. E você vê que o que move aquilo, o que comove, a compaixão, ele olha aquele povo, ele sabe que ele pode fazer algo por eles. Ele queria ficar sozinho por causa daquela perda de João Batista, mas ele, por causa dessa compaixão, os milagres começam a acontecer. E nós temos visto, já faz anos, a gente estava até falando sobre isso, quanto tempo que nós nos conhecemos? Já 10 anos, não foi? 10, mais ou menos. Mais talvez. Pelo menos 10 anos. Irmãos, quantos aqui creem que essa casa é uma casa de milagres? É uma casa onde a glória do Senhor é manifesta. É uma casa onde pessoas apaixonadas por Jesus estão aqui. Irmãos, toma posse que os milagres vão acontecer e vai intensificar, e vocês vão experimentar um novo nível de glória que o Senhor está para liberar sobre este lugar. Você vai experimentar aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, aquilo não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui nessa noite? Amém, pode aplaudir ao Senhor se você quer isso. Essa compaixão, é isso que você vê, e às vezes a gente vê muito isso no campo missionário. Porque quando você vai fazer missões, não dá para você pensar em ficar, você até fica cansado, mas quando você vê a necessidade, você vê a fome do povo, você vê as pessoas, você vê como elas se alegram, como elas se animam, como elas louvam, como elas dançam, como elas cantam, como elas pulam na presença de Deus. Aí você pensa: nós temos muito mais do que isso no Brasil ou em outro lugar, e nós não fazemos metade. O meu irmão estava testemunhando uma vez que ele chegou num lugar, não tinha Bíblia, e quando eles falaram assim: nós vamos dar uma Bíblia para cada pessoa. Eles não tinham Bíblia, uma pessoa tinha Bíblia. Eles destacavam as páginas da Bíblia e eles passavam entre os irmãos. Quando eles levaram a Bíblia, ele falou dessa forma, eles pegavam a Bíblia, eles beijavam a Bíblia, eles rolavam no chão com a Bíblia, porque eles entenderam: agora eu tenho a palavra totalmente nas minhas mãos. E eles ficam assim,
eles ficam empolgados, eles ficam animados de saber. E nós temos uma Bíblia, 2 Bíblias, 10 Bíblias, tradução em inglês, tradução em português, tradução em espanhol, Bíblia no hebraico, Bíblia no original, Bíblia no grego. Nós temos tudo isso. Quanto mais nós, irmãos, devemos nos alegrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós devemos estar alegres. Agora, quando você vê isso daqui, então ele está no deserto, ele vê a multidão, ele tem compaixão, e o que move isso, os milagres, as curas, é a necessidade do irmão, é se colocar no lugar dele. A pessoa está com, seja a dor que for. Agora mesmo recebemos o Isaac viu, minha mãe mandou uma mensagenzinha, ela falou assim: você não vai acreditar o que aconteceu. No domingo, você saindo da igreja aqui na Vila Alpina, você orou por um irmão que estava com a mão quebrada. Eu não olhei para dentro da igreja, estava saindo da igreja, perguntei: o que aconteceu? Ai, quebrou, está doendo. Eu falei: deixa eu fazer uma oração rápida. Nós não sabíamos o que aconteceu depois disso. Minha mãe mandou uma mensagem assim: ele não sabe o que vai fazer, ele voltou no médico, ele está curado, e agora o INSS está achando que ele está mentindo. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Acho que foi aquela cura assim, por acidente, aconteceu. Irmãos, nós não vamos atrás do sinal, mas a palavra de Deus nos garante que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Jesus, que está acima de todo nome, todo principado, toda potestade, toda malignidade. É no nome de Jesus, quando você impõe as mãos, é essa autoridade, é isso que você deve entender. Não sou eu não posso fazer nada, mas em Cristo Jesus eu posso fazer todas as coisas. A noite passada, eu passei no hospital com meu irmão, ontem ele fez uma cirurgia. Eu vim para o Brasil para isso, para estar junto com ele. Deus tinha me dado um sonho que eu tinha que passar com ele junto nessa situação. Ele estava com problema no esôfago já há muitos anos, 30 anos. Conversamos com o pastor fez também há 15 anos atrás, e foi tudo bem, moço. Correu tudo bem. E as pessoas, e as mensagens, como é que chama? Fundoplicatura. Quem já ouviu falar? Fundoplicatura. Resumidamente, eles pegam uma parte do seu estômago e cobrem o seu esôfago e grampeiam. Quantas pessoas colocaram: meu Deus, tal pessoa fez, foi para a UTI. E nós orando: Senhor, se é para passar pelo vale, nós vamos passar em vitória. A igreja orando, irmãos orando, amigos orando, eu com ele no hospital. Oramos antes da cirurgia, depois, irmãos, ele sai da cirurgia bem, parecia que não tinha nem operado. Bem, passou a noite bem, amanhã já está indo para casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Agora, é esse desejo, irmãos, esse desejo ardente. A palavra de Deus diz lá em Coríntios: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Essa palavra zelo em inglês fala fan into flame. É como se você ateasse fogo, a chama, você faz com que, fan into flame, você faz com que o fogo continue intensificando. Então, se o seu desejo é ter esse dom, que não é só, eu acredito na oração da fé, que é para a igreja toda, Marcos 16, mas tem também os dons de curar. Quem pode dizer amém por isso? Dons de curar. Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa enferma? Já pensou o Senhor ativando essa igreja e você orando na autoridade do nome de Jesus, se apropriando do que Ele fez? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Já pensou nisso, irmãos? A autoridade o Senhor te deu porque você é filho. Você crê no seu nome, e quando você ora, irmãos, tem muita gente que fala assim: eu vou orar e vai que não acontece. Irmãos, quem controla isso não somos nós, é o Senhor. E é por isso que nós sempre devemos orar e declarar a cura sobre seja quem for. Quem pode dizer amém? É dessa maneira, irmãos. Eu me recordo uma vez, eu estava ministrando em Presidente Prudente, um culto, a glória do Senhor nos visitou. Tivemos mais de 300 jovens batizados no Espírito Santo. Logo na primeira noite, na segunda,
a glória do Senhor, curas acontecendo, milagres acontecendo. E eu me recordo que eles queriam me levar no hospital para orar por alguém. Estava em coma. A unção de Deus tão forte, assim, quando os céus vão se abrindo, vão rasgando, a compaixão vai aumentando. Você só quer abençoar, tocar vidas, abençoar as pessoas. E eu saindo na porta, um irmão veio, não podia mover o braço, e ele me pega pelo braço e fala assim: pelo amor de Deus, ora pelo meu braço. Eu pego o braço dele, puxo o braço dele para cima. Quando eu puxo o braço dele para cima, ele foi curado. Aí a outra pessoa fala: não, pastor, você tem que ir para o carro agora, senão não vai dar tempo de pegar o ônibus mais tarde. Eu estou saindo na porta, olho para uma irmã, irmãos, diante de Deus, eu olhei assim, desse lado aqui, era como se fosse um raio-x. Eu vi o coração, vi uma veia entupida, eu vi que ela foi no médico na quinta-feira, eu vi que o médico falou que ela ia ter que fazer um procedimento cirúrgico para remover aquilo. Aí eu falei isso tudo para ela, eu falei assim: eu vejo isso na quinta-feira, eu vejo seu coração assim, mas o Senhor está te dando saúde agora. A filha dela do lado, chorando, histericamente. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela falou: tudo isso que você acabou de falar foi o que o médico falou, mas nós temos que crer que ela está sendo curada pelo poder de Deus agora. Compaixão vai enchendo o seu coração. Quando nós falamos a semana passada das talhas, ele fala assim: fill it to the brim, vai até o topo, não enche um pouco, não deixa pela metade. Irmão, se encha da palavra de Deus, para quando você abre a sua boca, a palavra possa fluir, vidas sejam abençoadas, vidas sejam saradas, vidas sejam abençoadas pelo poder de Deus, porque é um transbordar do rio de água viva que está no seu interior. Pega dali, vai para o hospital, chega no hospital, nós entrando, não tinha muito tempo, tínhamos que ir para a UTI, passamos pelo policial, o policial estava meio estressado, com a arma aqui assim, eu passo por ele, o senhor falou: volta. A mãe dele está orando por ele, ele está desviado, mas foi claro, eu não tinha dúvida. Volta, ora por ele. A mãe dele da Assembleia de Deus, ela tem orado por ele, ele está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje fala para ele que eu quero ele de volta. E eu pensando: eu tenho que ir para a UTI. O senhor falou: volta. Voltei e falei: cara, me dá 1 minuto. Ele camou assim, eu falei: não, eu sou pastor, estou aqui, vim orar para uma pessoa, mas Deus me falou isso quando eu passei por você. A sua mãe tem orado, sua mãe é Assembleia de Deus, você está desviado dos caminhos do Senhor. O policial começou a chorar. É hora de voltar para o Senhor. Quer fazer isso agora? Ele: eu quero. Oramos com ele, vou para a UTI. Cheguei na UTI, não queriam deixar eu entrar. Aí eu mandei chamar uma pessoa responsável. Aí eu falei: olha, não moro aqui, moro nos Estados Unidos. Eu vim aqui orar por uma pessoa que está em coma. Esse pessoal que está comigo é da igreja. Aí a pessoa responsável falou assim: sabe o que é, pastor? Tem gente que é doido, eles entram lá dentro e eles querem desligar todas as máquinas. Eu falei: não vou fazer isso, fica tranquilo. Ela falou: só posso deixar o senhor entrar se o senhor for com 4 enfermeiras junto com o senhor. Eu falei: não tem problema, pode vir. Entro no lugar, oro pela irmã, e ela não tinha nenhuma resposta, mas eu pensei assim: já estou dentro da UTI, que era o mais difícil, vou orar por todo mundo agora. Não era muito grande, tinha 4, 5 quartos. Aí eu saí daquele quarto com as enfermeiras, falei: posso orar pela próxima pessoa? Chego para a próxima pessoa, e um cara tinha tentado cometer suicídio, não conseguiu, foi para o ponto-socorro, todo entubado. E eu assim, olhando para ele, falei: tá mal, né? Ele: Irmãos, foi Deus naquela hora. Eu não faço isso. Aí eu falei assim: no inferno ia ser pior. Aí ele: Eu falei: cara, você ia tirar a sua vida, você ia para o inferno. Ele: Eu falei: ia ser. Mas o Senhor me mandou aqui para ver se você aceita Jesus, porque ainda há esperança para você. Quer aceitar Jesus? Ele não pensou 2 vezes. Ele: eu vou fazer essa oração, você repete no seu coração, porque não dava nem para ele falar, tubo na boca. Ele: ok. Eu falei: em nome de Jesus, eu aceito Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Ele: vou no outro quarto, um senhor atropelado por um caminhão, todo quebrado. Eu falei: meu, o senhor está vivo, só pode ser porque Deus tem um plano para a sua vida. O senhor já tem Jesus? Não tem. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Hoje é o seu dia. Aí ele aceita Jesus, vai para o outro quarto, era uma senhora bem de idade. Oramos com ela. Quando eu viro para trás, as 4 enfermeiras chorando, mas chorando. Aí eu aproveitei e falei: e vocês? Já tem Jesus? Não. Vamos aceitar Jesus agora? As 4. Que noite que foi, irmãos. Quem pode dar glória a Deus por isso?
Irmãos, Deus quer usar você onde você está. Olha a sua volta. Olha, começa a contemplar multidões. O que era Abraão? A promessa era disso: você vai ser pai de multidões. Sara, mãe de multidões. Começa a enxergar, irmãos, como aquilo que Deus faz em você vai ser multiplicado. Você vê que Ele olha, Ele tem compaixão, Ele ora pelos enfermos. Os discípulos chegam no meio da tarde e eles falam assim: Senhor, o lugar é deserto, despede a multidão para que vão para as aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Qual que é a pergunta aí? O que você tem para dar na hora que alguém está com fome? O que você tem para repartir quando alguém está com fome de ouvir a palavra? O que você tem semeado, o que você tem falado, o que você tem ministrado, o que você libera quando você vê alguém que está com fome? Eles tinham sido curados, tinham sido abençoados, o dia já estava avançado, mas agora eles tinham um limite, eles tinham uma barreira, eles tinham um bloqueio. Ok, that's enough, chega, para por aí. O Senhor falou: não vai parar coisa nenhuma, dai-lhes vós de comer. Quantos aqui estão caminhando com Jesus? Irmãos, nós não caminhamos só para ser um espectador. Nós caminhamos para fazer o que Ele faz. Nós caminhamos para fazer milagres. Nós caminhamos para tocar, que é aquilo que ninguém toca. Lembra? Ele tocou no leproso, ninguém podia tocar, todo mundo isolava. Ele curou no sábado. Ai não, se eu tocar. Às vezes a gente ouve, no meio das igrejas que a gente vai, vira e mexe, tem um: ai pastor, não gosto de expulsar demônio, porque vai que vem sobre mim. Irmão, maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo. A palavra de Deus nos garante que em Deus nós faremos proezas. Não é só pastor, não é só mestre, não é só evangelista, é sobre toda a igreja, irmãos. É uma unção sobrenatural. Você vê que eles estavam ali, eles estavam seguindo, mas havia uma limitação. E no nome de Jesus, se há uma limitação hoje sobre a sua vida, eu quero declarar que ela está caindo por terra. Porque as limitações acontecem na mente. As limitações acontecem na forma que você pensa. As limitações às vezes vêm por causa de coisas do seu passado. As limitações vêm por causa de traumas que talvez você experimentou. Mas se você continuar alimentando, se você continuar renovando a sua mente pelo poder da palavra, a sua vida vai continuar sendo transformada pelo poder de Deus. Você vê que Jesus chega e fala: dai-lhes vós de comer. Cada evangelho registrou de uma forma. Tem um lugar onde, em João ele fala: onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Aí um dos discípulos fala assim: Senhor, 200 denários de pão não seria o suficiente. Aí você vê como tinha gente. 200 denários de pão é o equivalente a 7 meses de salário. Jesus pergunta: onde? O discípulo responde: quanto? A pergunta foi onde, o discípulo pergunta: quanto? Irmão, isso é para alguém aqui hoje. Para de se preocupar com quanto vai custar, porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de recursos. Você faz o que Ele te mandou fazer e o recurso vai vir na sua mão. O milagre vai acontecer num lugar que você não imagina. Quem crê nisso, diga amém. Eu me recordo no começo do ministério, como nós vimos isso acontecer. Não tinha nem os filhos ainda. Eu me recordo numa viagem, que era sempre assim: eu colocava no cartão a passagem e cria que Deus ia suprir. Sempre. Era uma loucura. Hoje não tem nem mais cartão, graças a Deus. Não tenho, graças a Deus mesmo. Mas naquela época, passava a passagem, eu lembro que a passagem era $600, que é difícil de encontrar hoje. E não tinha entrado nem o suficiente para a passagem. Estou pregando aqui num lugar aqui em São Paulo, uma região pobre mesmo, irmão, no pé do morro. Está bem no comecinho do morro, numa casa que era do barranco. Aquelas casas de oração, onde todo mundo fica apertado. Se o pessoal entra no mistério, não dá nem para se mover, eles ficam... Preguei, ministrei, orei pelos enfermos. Chega no final, o missionário fala assim: o que está acontecendo nas igrejas?
falei, o que será que ela estava querendo dizer? Eu falei, como assim, mano? Não, eu vejo que tem algo acontecendo e tem tirado a sua paz. Eu falei, não. Ela falou, não, Deus está me mostrando uma necessidade, você pode falar, porque eu estou precisando dessa confirmação. Eu falei, irmã, eu venho para o Brasil, venho por amor, não tem valor, nunca estabelecemos o valor. É o que a pessoa é tocada, as igrejas, lugares, fui falando. Ela falou, não, é só isso que eu queria saber. Ela chama a filha dela e fala, filha, vai no guarda-roupa, pega aquela caixa de sapato. Falei da passagem, ela falou da caixa de sapato, já pensei em sapatos voadores. Irmãos, para a glória de Deus, dentro da caixa de sapato tinha $600 em dólar. Que é uma coisa de $600 em real. Tinha $600 em dólar. Quem está entendendo? Não se preocupe com o quanto, se preocupe em fazer o que o Senhor falou para você fazer. Se preocupe em obedecer a direção que Deus te dá. Se preocupe em ouvir a voz dEle. Porque, irmãos, a maioria das vezes a gente fica esperando uma voz audível. Eu, nesses 25 anos servindo ao Senhor, na maioria das vezes são impressões. Você faz isso naquele momento, naquela hora, você tem impulsos. E quanto mais você der lugar a isso, mais você vai ver que é o Senhor querendo te levar a um caminho de bênção. Quanto mais você obedecer, eu sempre falo isso, porque a obediência fora de tempo é desobediência. Quem pode dizer amém? E eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eu penso que os discípulos estavam pensando assim, isso não é o suficiente, manda o povo embora, vão para as aldeias, comprem comida para si. O Senhor falou assim, pode trazer. Irmãos, você percebe? Jesus não está preocupado com quanto. Ele levanta, Ele agradece. E é isso que nós temos que fazer. Não é se preocupar com o quanto. Senhor, é isso que nós temos. Pai, eu te agradeço por isso. Eu te louvo, Pai, por isso. Agora, o milagre começa a acontecer como? Sai da mão do menino, vai para a mão de Jesus, vai para a mão dos discípulos, vai para a mão da multidão. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Irmãos, isso aqui para mim é uma revelação, porque é no partir do pão que você vê no livro de Atos inteiro. E perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora o pão, irmãos, quando você vai para 1 Coríntios, quando Paulo fala que ele recebeu do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e disse, tomai e comei dele todos, isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Então o que é o corpo, o que é o pão? O pão tem a ver com sofrimento. O pão tem a ver com o que Ele passou por mim, por você. O pão tem a ver com redenção. O pão tem a ver, irmãos, com conforme você... When you break it, quando você quebra, quando você parte e reparte, vidas vão ser alcançadas, uma multidão vai ser alimentada, quando você reparte o que você tem. Quem pode dizer amém? Está me lembrando esses dias, eu lembro uma vez, nessas missões que meu irmão faz, tal, e ele ia para o norte do Brasil, e ele queria levar 2.000 Bíblias, e eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu perguntei para ele, quantas Bíblias você tem? Ele falou que queria levar 2.000. Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, quantas semanas você vai? Daqui quanto tempo? Ele falou, daqui 2 semanas. Você não tem nenhuma Bíblia? Não, Deus proverá. Eu falei, mas você não vai falar nada? Aí ele falou, não, Deus proverá. Eu falei, não, alguém tem que falar. Não precisa. Eu falei, precisa. Dia seguinte ele ia ter um café de pastores. Eu falei, deixa eu falar das Bíblias, deixa eu falar quantas pessoas são alcançadas, deixa eu falar o que acontece quando vocês saem. Aí ele falou, tá bom, então fala. Aí chegamos no lugar, os pastores estavam ali, tem umas 30, 40 pastores no máximo, 2.000 Bíblias. Aí na hora eu falei, olha irmãos, eu não tenho como comprar as 2.000 Bíblias, mas eu posso dar 50 Bíblias, e nós vamos tirar uma oferta aqui agora, e a gente vai ver o que Deus vai fazer. Resumidamente, irmãos, naquele grupo de 30, 40 pastores, nós levantamos 500 Bíblias. Aí ele ficou todo animado. Eu falei, Cleiton, ainda falta 1.500. Aí eu falei, vou falar no domingo de novo. Aí chega no domingo, eu falei, irmãos, a igreja está para ir com um grupo lá para o norte do Brasil, nós vamos distribuir Bíblias e tal, e aqui com um grupo de 30, 40 pastores, nós conseguimos 500 Bíblias, faltam 1.500.
o Senhor falou aqui rápido, muito rápido no meu coração: dê mais 100. Eu não perdi um momento, falei assim: irmãos, eu já dei 50, o Senhor está falando para eu dar mais 100 Bíblias. Eu me comprometo a dar mais 100 Bíblias. O que você pode fazer? E aí na hora nós começamos a calcular mesmo. Eu dou uma, eu dou duas, eu dou 10, eu dou 100. E as pessoas começaram, irmãos, a igreja inteira foi. Conseguimos o valor para 2.012 Bíblias. Aí, quando ele foi, acho que foi na Sociedade Bíblica, quando ele foi falar com os irmãos lá, ele falou: a gente fez essa campanha, isso aconteceu, a gente não sabia como que ia fazer, o Senhor nos abençoou, nós queremos 2.012 Bíblias. Eu não sei quem que foi que ele conversou. O cara falou assim: vocês têm o valor para essas Bíblias? Tenho. Então nós vamos abaixar o preço da nossa Bíblia, vocês vão levar 5.000 Bíblias. E tem mais. Amém, pode aplaudir o Senhor. Aí ele falou assim: e tem mais, nós vamos fazer em 3 cheques. O primeiro é para daqui 30 dias, 60 e 90. Quem pode dar uma glória a Deus? Irmãos, quando você faz, para de se preocupar quanto vai custar. Comece a entender: o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Mas é a compaixão, é a necessidade, é o que você vê, o que você pode fazer pelos outros. E você vê que era uma necessidade. Jesus estava com uma necessidade, ele queria estar sozinho para orar. Agora os discípulos tinham uma necessidade, porque eu penso que quem estava com fome não era nem a multidão, eram eles. Mas o Senhor queria ensinar. Vocês não entenderam? Eu tirei a minha necessidade de lado para curar toda essa multidão. Segura a sua fome. Tem muita revelação aí, irmãos, em relação a isso. Segura, é na hora da fome, é na hora do seu apetite desgovernado, é na hora que você tem os cravings, as vontades, os desejos. Tanto que essa é a forma até que o Senhor separa. Lembra na batalha de Gideão? 32.000 homens para lutar contra 120.000. Irmão, já estava meio equilibrado, né? 4 pelo menos para cada um. O Senhor falou: não, tem gente demais. Não. Gideão, fala para todos os medrosos irem embora. 20.000, 22.000, né? Foram embora. Sobra 10.000. Agora era quantos? 12 contra 1. Irmãos, já ia ter glória, e eu não ia. O Senhor fala: não, muita gente. Faz eles descerem para beber água, porque eu vou separar aqueles que eu vou usar. A forma que o Senhor separa é aqueles que sabem controlar até a sua sede. Você está indo para uma peleja. 7, quantos foram? 9.700 pularam na água, beberam água. Aleluia! Só 300 trouxeram a água na boca, lambendo que nem o cachorro. Mas o Senhor não falou qual que ele ia usar. Ele fala assim: agora com estes 300 vai e vence a peleja. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. Então não é números, não é valor, são pessoas conectadas numa visão. Quem pode dizer amém? É aquilo que o pastor prega, a igreja toda, é isso. Não é quantidade, não é dinheiro, é pessoas unidas com o mesmo propósito. Saiu o medroso, saiu aquele que não conseguia se controlar, mas ficou, irmãos, 300, sabe, faz a conta, era 400 homens contra 1. Mas quando eles vão, pegam os cântaros, tochas acesas, quebra o cântaro, levanta a tocha, dá um grito de guerra. Quebra aquilo que está dentro de você, a chama do Espírito Santo. Quebra, deixa o vaso ser quebrado, para aparecer essa chama, a presença de Deus na sua vida. E eles gritam pelo Senhor e por Gideão. Eles estavam em 3 companhias, você sabe da história. E o inimigo começou a se matar um ao outro.
E eles só ficaram observando. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu tenho que crer que o Senhor está para fazer algo extremamente sobrenatural nessa igreja, nesse ministério. Eu tenho que crer que vai requerer fé. Eu sinto no meu espírito, irmãos, porque isso não está nem na mensagem. Isso é algo que Deus está querendo realizar aqui neste lugar. Não pense no valor, não pense em quanto vai custar. Olha para a multidão, porque eu vou te dar um povo. Olha para a multidão, porque eu vou colocar nas suas mãos. Olha para a multidão, porque os milagres vão acontecer. Olha para a multidão, porque as curas vão acontecer. Olha para a multidão, não pense em suprir só de uma maneira. Eu vou te dar diversas maneiras para suprir a necessidade da multidão que está chegando. Se você crê nisso, pode dar um glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor nessa noite. Oh, aleluia! Eles se assentam, Jesus reparte. Irmão, tem que ter essa parte de repartir. Não é guardar, eu não vou reter, é dar. Dar. A palavra fala, é melhor dar do que receber. E a palavra também nos garante que quando você dá, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? A palavra de Deus diz, olha aqui: todos comeram e se saciaram. Todos. Ninguém ficou de fora. Não era aquele negócio assim, olha, come só um pouquinho para não fazer falta. Todos comeram e se saciaram. E levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tem gente que, não sei, fala de 15 a 20 mil pessoas. Eu creio que tinha muita gente. Como que começou? Com um lanche de um menino. Começou com algo, aliás, começou com algo, com alguém que não era nem contado. Se eles contavam só os homens, fora mulheres e crianças, o milagre vai e acontece na mão de uma criança. Percebe? O milagre pode vir, irmãos, de um lugar que você não imagina. O milagre pode acontecer. É isso que faça o que Deus está te mandando fazer, porque o milagre vai acontecer no lugar que você menos espera. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele, olha agora, primeiro ele queria estar à parte lá pela manhã, mas descendo, despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, açoitado, era um levante mesmo, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, isso aqui para mim é incrível. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu fiz o que Deus mandou eu fazer, e parece que a situação piorou. Eu fiz o que eu criei que era a direção de Deus, a palavra de Deus. Eu fiz, eu abençoei, eu liberei uma oferta, eu falei com a pessoa, eu liguei para aquele irmão, eu convidei aquela outra vida, eu levei aquela pessoa para comer, eu nem conhecia aquela pessoa. E você faz coisas porque você sentiu que era uma direção de Deus, e quando você vê, parece que a situação piorou. Os levantes, os açoites. Às vezes não é o vento, agora está até sendo em muitas partes do mundo, mas é o açoite de línguas. Você fazendo a obra de Deus e gente nas suas costas. Você querendo servir ao Senhor e gente debochando, e gente colocando para baixo, e gente falando coisas que não está alinhado com aquilo que você sente, e o inimigo querendo entristecer o seu coração. Mas hoje é dia de você se alegrar, irmão, irmã, na presença do Senhor. Hoje é dia de você sacudir tudo isso. Hoje é dia de você se apropriar que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Porque não é fácil, irmão. Você está fazendo a obra de Deus, vem um levante. Aí para ajudar sempre tem aqueles que pensam assim, deve estar em pecado. Como a gente ouve isso? Não que não tenha, porque na palavra Jesus mesmo,
acho que em uma ou duas ocasiões, ele olha para a pessoa depois de curada, ele fala: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então é possível. Mas irmãos, se a pessoa já está caída, ela está abatida, ela está oprimida, ela está precisando de alguém que levante ela, não alguém que ajude ela a afundar. Quem pode dizer amém? Quantas vezes na palavra de Deus você vê: põe-te em pé e falarei contigo. Então quando a palavra vem, irmãos, o vale dos ossos secos, quando a palavra veio, eles se colocaram em pé. Eles estavam sem vida, eles estavam secos, eles estavam sequíssimos, mas foi o fôlego, foi a palavra profética que começou a recriar tudo aquilo, e era um grande exército no final. Quem pode dizer amém? Então hoje, irmãos, que caia por terra toda palavra de condenação, que caia por terra toda palavra de acusação, caia por terra toda palavra que veio, todo dedo que veio para te julgar, que você sabe que você não é o que estão falando. Que você se fortaleça no Senhor hoje, que você tome posse, sabe? Acho que eu já contei aqui, eu me lembro uma vez, logo no comecinho, o ministério estava na Flórida ainda, 23, 24 anos atrás, e a gente ia começar nessa igreja, teve palavras proféticas ali, o pastor falou algumas coisas que eu pensei: meu, que demais, de repente esse é o lugar, uma dinâmica legal de inglês e português. Eu jovem, imagina, tinha acabado de casar, cheguei ali, e ele falando que ia ser a cobertura disso, ia fazer aquilo, e prometeu uma série de coisas, e eu só orando, eu falei: Deus, eu não estou entendendo isso aqui. Até que uma hora a gente decidiu, eu decidi numa terça, passou uma semana, outra terça, na quinta-feira, quase 10 dias, ele falou assim: Lei, vamos conversar. Na hora eu já senti aqui que era um outro espírito, na hora, me deu um... Eu falei: ok, o culto terminou. Ele falou desse jeito: nós estávamos orando, e agora que você está embaixo de nós, você nunca mais vai pregar. Foi desse jeito que ele falou: você é uma vergonha para o nome de Jesus. Irmão, pensa, algo chocante. Eu fiquei sem palavras. Por quê, pastor? Olha só, 3 coisas que ele falou. Ele falou: número 1, você viaja demais. Aí eu pensei: culpado, porque é verdade. Número 2, você não tem um carro zero. Eu falei: nossa, culpado de novo. E número 3, você não tem casa própria. Agora, sabe o que aconteceu, irmão? Por causa daquela palavra, um peso foi tão grande, que levou um mês para quebrar. Eu não queria orar, porque eu pensei: se eu orar, eu tenho que liberar perdão. Não quero. Sabe quando você está machucado, que você quer ver que os outros vejam que você está machucado? É igual a criança quando cai, enquanto a mãe não beija, ela não para. O beijo é mágico, o beijo da mãe. Eu tenho 3 filhos, era impressionante. Às vezes tomava um capote, começava. Aí vinha a minha esposa Silvana com o beijo do milagre. Vem cá, baby, passou. Aí ela: ok. Irmãos, quando entra uma palavra que tenta te machucar, você quer que os outros vejam que você está machucado, mas isso não é saudável. Levou um mês, e eu me recordo que já estava seco, porque aquilo ficava na minha cabeça: eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha. Como que eu posso pregar? Eu sou uma vergonha. É verdade, meu carro é um carro velho que eu tinha, é só o sangue. Aí eu me recordo um dia, eu deitei no chão, literalmente, com a cara no chão, pó. Comecei assim, falei desse jeito: Senhor, preciso da tua presença, me perdoa, Senhor. E aí eu falei assim, eu comecei desse jeito: e Pai, pela fé, eu libero perdão para aquele. Pela fé, Senhor. Eu não estava sentindo, mas eu sei que a fé vem pelo ouvir, então eu tinha que liberar. Senhor, pela fé eu abençoo, pela fé eu perdoo. Aí comecei a chorar. Quanto mais eu chorava: ai, Senhor, eu libero, Senhor, eu libero. Oh, Senhor, eu libero pela fé. Irmãos, e quanto mais eu falava, mais aquilo foi entrando.
E o Senhor limpou a minha alma. Chegou no final, não sei quanto tempo levou, eu me senti leve. E eu senti o Senhor falar comigo aqui assim: você não é uma vergonha, porque você está fazendo o que eu te mandei fazer. Irmãos, na hora, eu quase falei para o Senhor assim: por que o Senhor não falou isso antes? Passei 30 dias amargurado. Irmãos, a amargura vem por causa de palavras. Davi, quando ele vai lutar com Golias, pensa ali o que aconteceu. O irmão mais velho, Eliabe, ele só fez uma pergunta mesmo: o que vai acontecer com quem derrubar esse gigante e tirar essa afronta do exército de Deus Todo-Poderoso? Fala! Quem é esse incircunciso filisteu? Eliabe fala assim: eu conheço a sua presunção. Eu sei por que você desceu aqui na peleja. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do seu pai? Aí ele fala assim: o que eu fiz agora? Não posso nem fazer uma pergunta. E a palavra fala assim no verso seguinte: e desviou-se dele. Irmãos, não deixe essas palavras. Agora você tem que levar em consideração uma coisa: Eliabe estava embaixo do domínio não só de Saul, mas embaixo das palavras de Golias. Então ele já estava intimidado, e agora ele intimida o menor. Ele estava com medo, e agora ele quer passar o medo. Irmãos, tem palavras que vêm, não é nem para entrar por aqui e sair por aqui, porque passa por aqui. Não é para entrar. Quando não se alinha, irmão, fica quieto, desvia dessas palavras, porque o solo do seu coração é muito fértil para você ficar gerando palavras de destruição, palavras de morte, palavras de discórdia, palavras de soberba, palavras que não vão, irmão, não vai levar, não é o que Deus tem para você. A palavra de Deus na sua vida, o que é? As promessas do Senhor, elas são o sim e elas são amém, de te dar uma esperança, de te dar um futuro. As palavras do Senhor são de restauração. A palavra do Senhor é que Ele tem cura para nós. Ele manda os discípulos irem para o outro lado. Eles estão cansados, o vento é contrário, o inimigo está aqui nesse vento, porque ele quer afundar aquilo que o Senhor falou para você fazer. O inimigo não quer que o barco chegue do outro lado. Por quê? Porque foi Jesus que deu esse comando. Irmão, irmã, fique firme no comando que Deus te deu. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Quarta-feira da noite, 3 às 6 da manhã, eles cansados, talvez pensando: que dia, comendo pão, vendo peixe ser multiplicado, vendo milagres, vendo cura, vendo libertação. Quando eu pensei que a gente ia parar, Ele falou para a gente recolher os pedaços que sobraram. Remando, questionando, talvez conversando entre eles. De repente Jesus vem andando em cima daquilo que queria afundar eles. Autoridade. A palavra fala que eles gritaram de medo, acharam que era um fantasma. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha, Pedro teve a brilhante ideia: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, eu acho incrível essa posição de Pedro. Por quê? Ele queria ter um encontro com o Senhor na hora da prova. Quem está passando por uma prova aqui? Faça que nem Pedro. Queira ter um encontro com Ele na hora da prova. Queira fazer o que Ele faz, queira andar onde Ele anda, queira andar, ter essa certeza: eu liberei uma palavra para você chegar do outro lado, e essa palavra não vai voltar para mim vazia, sozinha, mas ela vai se cumprir nisso que ela foi enviada. Quem pode dizer amém por isso? Aí Jesus fala: vem. Já pensou os 11 falando: vai lá? Foi você que falou, Pedro. É melhor você ir do que ele vir, porque a gente acha que é um fantasma. Vai. Pedro entendeu uma coisa: eu só posso sair do barco e andar onde ele anda se eu tiver uma palavra que me sustenta. Irmãos, quando você tem uma palavra, você pode até dar umas
mas você tem uma palavra. A tua palavra é o que me fortalece. A tua palavra é o que me faz andar sobre as águas. A tua palavra é o que me faz andar no sobrenatural. A tua palavra é o que faz o pão, a multiplicação, o milagre acontecer. A tua palavra, lembra? Faça tudo o que ele vos disser. Ok, enche as talhas. Ok, essa é a palavra. Ele desce do barco, a palavra diz, e ele andou onde ninguém mais andou, a não ser Jesus, porque ele andou na palavra que havia sido liberado sobre ele. Irmão e irmã, é hora de sair do barco, é hora de sair da zona de conforto, é hora de você entender, é na hora da prova que os maiores milagres vão acontecer, é na hora da oposição, é na hora do vento forte, é na hora dos outros que estão achando que você vai afundar. Você não vai afundar, você vai fazer coisas ainda maiores, e o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Oh, aleluia! É nessa hora que você sai. Lembra qual que é o propósito de João? Para que você creia que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e crendo no seu nome, você vai ter vida. Ele sai, ele anda, mas ele tira os olhos da palavra. Ele tira os olhos daquele que liberou a palavra. Ele tira os olhos da palavra encarnada. Irmãos, não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da direção que Deus te deu. Não tire os olhos daquilo que você crê. Você falou, foi Deus que me falou e eu tomei posse. Não é porque você tomou posse que o inimigo vai deixar, vai falar assim, ok, vou deixar ele para lá, ele tomou posse. Eu lembro uma vez nós estávamos no IHOP, Mike Pickle falou, deixa eu ver se eu lembro. In the kingdom of heaven, there is no negotiation. If you quit, the enemy is not going to quit. No reino de Deus não há negociação com o reino das trevas. Você não tem como negociar com o inimigo falando, se eu te deixar em paz, você me deixa em paz. Porque não existe isso no inferno, irmãos. Ele sempre vai tentar achar um lugar para travar uma batalha, para travar uma guerra. Então a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é avançar. A melhor defesa é para ir para o outro lado. A melhor defesa é, pega a sua espada, pega o seu escudo e continue marchando na direção que Deus te deu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então não é, ai não, eu não vou parar de fazer isso porque a batalha está grande demais. Irmão, Ele não vai nos deixar em paz enquanto nós estivermos aqui. Por isso que nós temos que avançar para o outro lado. Quem pode dizer amém? Tem algo do outro lado, hein? Pode ser um projeto, pode ser algo que Deus colocou no seu coração, pode ser algo que você não contou para ninguém, porque você não quer que ninguém nem ouça. Mas existe um projeto, irmãos, que Deus está fazendo neste lugar, está fazendo nessa igreja, nesse ministério, está fazendo na sua vida também no particular. Mas é avançando. Agora olha só o que Jesus fala para ele. Tomou-lhe e lhe disse, ele fala, Senhor, socorre-me. Imediatamente, olha ali o que eu falei, Jesus estendeu a mão. Jesus não falou para ele, Pedro, vai afogar só um pouquinho. Duvidou. E Pedro lá, não, imediatamente. O que o Senhor quer, irmãos, é levantar. O que o Senhor quer é restaurar. Para de ficar se culpando pelo que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Para de ficar achando, ai pastor, agora já está tarde demais. Ai pastor, eu não respondi ao chamado quando eu deveria. Irmãos, agora é a hora, esse é o momento. Não tenho chamado, não sei o que fazer, estou confuso. Confusão não é de Deus, irmãos. As coisas de Deus, elas trazem paz, mesmo no meio da tempestade. O Senhor estende a mão hoje para quem, seja quem for, que está sentindo que as águas estão tentando te afundar. Ele te toma pela tua mão e diz, não temas, porque eu te ajudo. E ele ainda fala assim, homem de pequena fé, por que duvida? Irmão, de verdade, eu queria ter uma fé que nem essa. Porque se com uma pequena fé você sai do barco e anda, pastor, mas ele afundou, mas os 11 nem saíram. Se isso é pequena fé, o que é de quem ficou dentro do barco? Com essa pequena fé, você anda onde Jesus anda. O segredo é não tirar os olhos dele.
O segredo é, o vento já estava ali, a tempestade já estava ali, mas ele começou a perceber mais a oposição do que fixar os olhos na palavra. Quem pode dizer amém? E eu termino com isso, porque João dá uma ênfase que nenhum outro dá. Vou terminar lá em João. Quando Jesus disse, sou eu, não temais, verso 21, João 6, 21. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia. Está aí, vou falar de novo. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia. Não, você não entendeu ainda. Eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia. Quem entendeu? Eu não sei como, não me pergunte, mas se fala, e eu procurei no original, e é imediatamente mesmo. Irmão, sabe o que é um barco ser transladado? Um barco chegou à praia. Quando Jesus entrou no barco, houve um acelerar daquela promessa. Quando Jesus entrou no barco, o vento parou. Quando Jesus entrou no barco, as ondas pararam de açoitar. Quando Jesus entrou no barco, eles chegaram onde eles estavam indo. Irmão, irmã, você vai chegar onde o Senhor falou. Você vai chegar do outro lado. Essa tormenta vai passar. Esse vento está sendo repreendido. Esse levante do inferno está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Dá um aplauso ao Senhor então. É a palavra, irmãos, é a palavra, é a palavra. Não dá, é sempre, é a palavra. Fazei tudo o que Ele vos disser. É a palavra. Você que quer viver isso, que quer viver essa dimensão sobrenatural, vai se colocando em pé. Glórias a Deus. Vai sair do seu lugar, vai vindo aqui no altar, vai vindo aqui no altar. Não é hora de ficar cansado. Não é hora de achar que é só isso e não tem mais nada. Não, não, não. É hora de um fortalecer o outro. É hora de um orar pelo outro. É hora, não, nós estamos próximos. Há uma grande promessa. Nós estamos carregando algo da parte de Deus. O Senhor falou para nós irmos para o outro lado. O Senhor nos deu uma promessa. O Senhor falou algo para a igreja que vocês sabem o que Ele falou. Ah, pastor, mas o vento, tem vento, tem chuva, tem. Mas nós vamos continuar, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Quem aqui precisa de um milagre na sua saúde? Levante a mão. Fica a mão levantada. Fica a mão levantada. Eu queria que alguns irmãos viessem em volta desses irmãos. Se possível, homem com homem, mulheres com mulheres. Mas fica a mão levantada até alguém pôr a mão sobre você. Só não põe a mão na cabeça. Vamos, aqui ó. Tem irmãs ali ó. Isso, põe a mão no ombro. Segura na mão dela. Ali é enfermidade também, né? Ali ó. Isso. Obreiros, vamos ali. Ali também aquela irmã de... Lembra? Conforme você reparte. Conforme você reparte. Conforme você reparte. Conforme você reparte. Alguns obreiros aqui também, olha. Nós vamos orar. Milagres vão acontecer. A dor vai sair porque é promessa. O sinal vai acontecer porque vai acontecer para todos aqueles que creem no seu nome. Quantos creem? Digam amém. Orando, todos orando agora. Agora, Senhor, move-te no nosso meio. Move-te no nosso meio. Move-te no nosso meio. Move-te no nosso meio, Senhor. Traz curas. Faz milagres. Reparte agora, irmão. Reparte. Reparte. Você só tem que ordenar. Eu ordeno a cura sobre esse irmão. Eu ordeno a cura sobre essa irmã. E você se apropria pela fé. A certeza daquilo que se espera. A convicção daquilo que não se vê. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos milagres.
cura, muda diagnósticos, remove caroços, remove miomas, remove infecções, remove, Senhor, problema nos rins. Remove agora, remove, remove, remove. Dores nas costas, nos pés, nas pernas, nos pés, nos joelhos. Em nome de Jesus, o Senhor te dê saúde. Saúde, saúde. Agora, agora. Agora. Move, Senhor. Move, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Respire fundo. Tome posse agora do seu milagre, em nome de Jesus. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a liberar mistérios, todos. Mais alto. Mais, mais. Dê lugar, dá lugar ao Senhor. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Dá o primeiro passo, sai do barco, faz algo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solte-se, irmão, irmã, na presença do Senhor. Rompe hoje. Sobrenatural, sobrenatural. Deus de milagre, Deus de milagre.
Glórias a Deus. Dá a mão para alguém que está ao seu lado agora. Quantos aqui creem que você recebeu algo de Deus nessa noite? Você recebeu algo de Deus nessa noite? Quem recebeu, diga amém. Lembra que é repartindo. Então agora você não vai orar por você, você só vai abençoar o da direita e da esquerda. Todos agora, abra sua boca e começa, profetiza. O que você precisa, profetize para ele. Se é saúde, libera a saúde. Se é provisão financeira, portas de emprego se abram, em nome de Jesus. Todos orando, mais alto, mais alto. Libera. Conforme você dá, você recebe. Conforme você reparte, é multiplicado. Pai, faz um mover nesse lugar. Reparte. Reparte o pão, reparte a palavra, reparte a revelação. Reparte o que Deus tem te dado. Agora, agora. Toca cada irmão, visita cada família, restaura casamentos, restaura relacionamentos, protege os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Toda confusão, toda malignidade, repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Protege os nossos filhos, protege as escolas, protege os professores aqui, Senhor Deus. Protege, Senhor, aqueles que trabalham na área pública. Em nome de Jesus nós liberamos proteção, 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 proteção. Em nome de Jesus, remove todo medo, remove todo medo, remove agora todo medo. Pai, nós sabemos que o medo arma laços. Remove todo medo agora na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor bem forte, Ele é digno. Glórias a Deus. Só mais uma coisa. Se você está aqui e você não tem certeza da salvação, porque ela acontece aqui, não é só falar. A palavra fala: com o coração você crê, com a boca você confessa, mas a salvação acontece aqui dentro. Se Jesus voltar daqui 5 minutos, você tem essa certeza que você vai com Ele. Porque se você não vai, se você não tem essa certeza, você pode ter hoje. Tem alguém aqui que se você não tem, você quer ter essa certeza. Você não tem ainda, você quer ter essa certeza. Faz assim bem alto, eu quero orar com você. Faz assim um sinal, isso. Quer ter essa certeza? 2 ali, mais alguém? Aqui também? Aqui? Ali? Vem aqui na frente, rápido. Se você não tem essa certeza, Deus quer te dar essa certeza. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Rápido. Não estou falando que você pode até estar na igreja e não ter a certeza. O Senhor quer te dar essa certeza. Com o coração você crê, com a boca você confessa para a salvação. Olha aí, gente, quem pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Se você também estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer rededicar a sua vida, estava afastado, você sabe, se você não está onde Deus quer. Você sabe se tem um vício que te aprisiona. Você sabe se tem algo que você fala: pastor, eu até quero, mas não queira ser limpo antes de vir para Ele. É Ele que vai te dar graça e força para você ser limpo. Vem para cá. Se você quer ter essa certeza. Quem está aqui na frente, põe a mão no coração assim. Esquece tudo que está acontecendo à sua volta. É um momento único hoje. Repete junto comigo, a igreja também, vamos ajudar eles. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero me posicionar. Eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu não saí do barco. Quando eu ouvi a sua voz, o Senhor falando vem, e eu não fui. Mas hoje eu venho. Hoje eu me entrego. Hoje eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu reconheço que eu necessito de Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. A partir de agora, mora no meu coração e me dá certeza de salvação. Amém? Glórias a Deus. Dá um aplauso ao Senhor por essas vidas. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Alguma instrução para eles? Não?
Os irmãos que estão recebendo essa certeza aqui, acompanhe por favor o pastor Rogério, a pastora Luísa também, puder me ajudar, o pastor Antônio, acompanhar até ali atrás, amém? Por favor, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas mais forte mais uma vez ao Senhor. Pode ser mais forte, vamos celebrar, amém? Quantos entendem então que é a palavra? Mas assim, por isso que nós fazemos declarações de fé, são palavras liberadas. E às vezes tem palavras que já foram liberadas antes, que não foram declaração de fé, foram declaração de medo, foram declaração de incredulidade, foram declaração de morte. Então tem que cancelar isso aí. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos fazer isso agora. Levante uma de suas mãos bem alto, diga comigo: Senhor Jesus, eu peço perdão por todas as vezes que eu permiti que os meus lábios fossem usados com dúvida, incredulidade, maldições e até morte. Tudo que eu liberei que não se alinha aos teus planos, à tua vontade, ao teu querer, eu peço perdão agora. Cancela no mundo espiritual, cancela maldições, cancela enfermidades, cancela pobreza, miséria, falência, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Eu declaro que eu farei proezas. Eu declaro que os sinais vão me seguir. Eu declaro que eu verei a multiplicação. Eu verei muitas vidas vindo para o reino, do norte e do sul, do leste e do oeste. Uma grande multidão será alimentada com o partir do pão. Uma grande multidão será curada. E nessa noite eu declaro, quando o Senhor falar, vem, eu vou. E eu vou andar onde Ele anda. Eu vou falar do jeito que Ele fala. E eu vou fazer o que Ele faz. Você crê nisso? Aplauda o Senhor então.